Presente sessão, solicito a vereadora Magali para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu muito boa noite. Fazer a leitura do Salmos 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Obrigado, vereadora Magali. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 7 de 2 de 2017, às 19h10. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Fernando Duarte que fizesse a leitura da Bíblia. Solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, não havendo inscrições nas manifestações parlamentares por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos: projeto de lei número 1 de 2017 do Executivo, que inclui ações de governo no plano plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 e autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e especial na Lei Orçamentária de 2017, discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Requerimento número 5 de 2017, do vereador Salmir da Silva, solicitando informações ao PROCON municipal, aprovado por unanimidade. Não havendo inscrito nos horários das explicações pessoais, o senhor presidente anunciou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 5, 12 e 25 de 2015 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei número 48 de 2016 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei complementar número 14 de 2016 do Executivo em segunda votação. Projetos de lei número 59, 60 e 63 de 2016 do Legislativo em primeira votação. Projeto de lei número 2 e 3 de 2017 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei número 41, 46 e 48 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei complementar número 33, 37 e 38 do Executivo em primeira votação. Veto à emenda ao projeto de lei complementar número 8 de 2016 do Executivo em votação única. Convocou-nos para a próxima sessão ordinária no dia 7 de 2 de 2017, às 18 horas, e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Salete Rolandina Cardoso, primeira secretária, lavei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Biguaçu. Convite. A Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação têm a honra de convidar para a Semana Pedagógica da Rede Municipal de Ensino. Dia 14 de 2, abertura da Semana Pedagógica da Rede Municipal, local Univale Campus A, Jardim Carandaí. Projeto de lei número 4 de 2017, autoriza a indenização de desapropriação amigável através de permuta. Convite de inauguração. O Brasil Atacadista tem a honra de convidá-lo para a abertura oficial de sua primeira unidade localizada no município de Biguaçu, no dia 16, às 10 horas. Poder Judiciário, Justiça do Trabalho.
desembargador do Trabalho, presidente Grácio Ricardo Barbosa Petroni, e a juíza diretora do Fórum Trabalhista, Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert, tem a honra de convidar Vossas Excelências para a solenidade de inauguração da sede própria do Fórum Trabalhista de São José, no dia 6 de março, às 17 horas. Badesc, Gerência de Operações Municipal. Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores, comunicamos a autorização de deliberação nesta data no valor de R$ 188.006,71, como consequência da análise da devida documentação comprobatória enviada pela municipalidade para esta agência de fomento. Atenciosamente, João Carlos Grando, diretor operacional. Projeto de Lei número 1 de 2017, Poder Legislativo. Autor, vereador Manuel Ayrton Pereira. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 3707, de 4 de janeiro de 2017, e da outras providências. Requerimento número 7 de 2017. Solicita faixa de acessibilidade identificada para cadeirante com proteção lateral na rampa de acesso ao prédio onde se encontra a Câmara de Vereadores de Biguaçu. Requerente, vereador Elcio João da Silva. Requerimento número 8 de 2017. Solicita ronda policial na localidade de Santa Cruz e Santa Catarina. Requerimento número 13 de 2017. Solicita informações sobre a relação e critérios dos alunos que foram agraciados com bolsa estudantil na Universidade do Vale do Itajaí no período de 2000 a 2016. Requerente João Domingos Zimmermann. Indicação número 114 de 2017. Assunto: conserto de buraco na Avenida PC3, bairro Jardim São Miguel. Vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação número 115, solicita esclarecimento da Secretaria de Obras referente à colocação de meio-fio na rua Júlio Teodoro Martins, bairro Fundos. Requerimento número 116, instalação de lombada na rua Júlio Teodoro Martins, bairro Fundos. Requerimento número 117, desobstrução de boca de lobo na rua Júlio Teodoro Martins, bairro Fundos. Requerimento número 118, instalação de um redutor de velocidade na Avenida PC3, bairro Jardim São Miguel. Requerimento 123, todos os requerimentos anteriores, indicações do vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação número 123, revitalização das ruas Domingos Coelho e José Francisco Sodré, bairro Praia João Rosa, vereador Manuel Pereira. Requerimento 124 de 2017, substituição de tubulação existente por tubulação de maior diâmetro na rua Geral, bairro Santa Cruz, vereador Elcio João da Silva. Indicação 125, patrulhamento na via do interior da comunidade de Graciosa, bairro Três Riachos. Indicação número 126, desobstrução na drenagem pluvial na rua José Basilício Garcia, no bairro Santa Catarina. Indicação número 127, manutenção da drenagem na pavimentação da rua Osmar Kubker, no bairro Vendarval. Todas do vereador Ney Cláudio da Cunha. Do vereador Elson da Silva. Indicação número 103 de 2017, desobstrução de boca de lobo na Avenida Governador Pedro Ivo Campos. Vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 134 de 2017, implantação de ensino para jovens e adultos, EJA, na Escola de Ensino Fundamental Santo Antônio, Cachoeiras. Indicação número 135 de 2017, construção de galpão na Foz do Rio, bairro Praia João Rosa. Indicação número 136, iluminação no campo da Associação Comunitária Recreativa e Esportiva Biguá Futebol Clube. Todas do vereador Manuel Ayrton Pereira. Indicação número 137 de 2017, solicitação de limpeza na Praça Estelita Helena Borges, bairro Saudade. Indicação número 138, solicitação de manutenção na Travessa José Júlio de Amorim, no bairro Centro. Indicação número 139, solicitação para que as unidades básicas de saúde do município funcionem em tempo integral, ampliação para o período noturno. Todas as indicações do vereador Douglas Borba. Indicação número 140, manutenção com material na rua Geraldo Sorocaba. Indicação número 141 de 2017, pedido de instalação de redutor de velocidade no bairro Prado. Indicação número 142, manutenção e asfalto na rua 7 de setembro, próximo a Mariner Pier 33, Centro. Indicação número 143, manutenção da servidão Abelardo Francisco Gomes, bairro Tijuquinhas,
Todas as indicações do vereador Ednei Miller Coelho. Indicação número 144, calçamento ou concretagem da rua São Francisco de Paula, bairro Fundos. Indicação número 145, calçamento na rua Clementino de Andrade, bairro Fundos. Todas do vereador Ângelo Vieira. Indicação número 146 de 2017, implantação de farmácias nas dependências da unidade de pronto atendimento, vereador Adriano Luiz Vicente. Indicação número 151 de 2017, instalação de lanchonete no Hospital Regional Helmut, em Biguaçu, vereador Marconi Kirsch. Indicação número 150, substituições de lâmpadas no poste do bairro Jardim São Miguel. Indicação número 149, reforma ou substituição de abrigo de passageiros por um maior e mais protegido na BR-101, quilômetro 190, em São Miguel. Ambas do vereador Marconi Kirsch. Indicação número 155 de 2017, implantações de polos no eixo no interior do município. Indicação número 156, prolongamento da pavimentação com concreto da servidão Francisco Abelardo Gomes, na comunidade de Tijuquinhas. Indicação número 157, operação tapa-buraco roçada da rodovia SC-407. Todas do vereador Salmir da Silva. Requerimento número 6, solicitação de desarquivamento de projetos de lei. Requerente, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação número 110 de 2017, manutenção na rua Osnildo Arthur Marcelino, bairro Fundos. Requerimento, indicação número 111, pavimentação da servidão Maria Sueli de Oliveira, Jardim Janaína. Indicação número 112, melhorias no trânsito do bairro Rio Caveiras. Transformação em mão única. Indicação número 119, reforma nas praças e áreas de lazer do município. Indicação número 120, roçagem e limpeza na rua Amaro Damásio, bairro Bom Viver. Indicação número 121, manutenção na rua José Firmino Mangres, bairro Morro da Bina. Indicação número 122, melhorias na iluminação pública da rua José Firmino Mangres, bairro Morro da Bina. Indicação número 152, incluir vagas de professor de informática na rede municipal de ensino. Indicação número 153, pavimentação da rua Belarmino Francisco Farias, bairro Saudade. Indicação número 154, melhorias na iluminação pública da Avenida Prefeito Jorge Alcântara. Indicação número 158, implantação do projeto Seja Ouro por Biguaçu. Todos da vereadora Salete Orlandina Cardoso. Requerimento número 12 de 2017, indicação de um membro da Casa Legislativa para reunião da educação acerca do plano de cargos e salário. Requerimento 111, requerimento 11, informações sobre o andamento da obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Requerimento 10 de 2017, informações sobre quais bairros do município utilizam o abastecimento próprio de água e quem presta a manutenção desse abastecimento. Requerimento número 9 de 2017, solicitação de informações sobre o processo licitatório de empresas de transporte coletivo. Todos os requerimentos da vereadora Magali Prazeres. Indicação número 113 de 2016, limpeza do terreno situado na rua Bertol Cunha, ao lado da casa número 147. Indicação número 128, limpeza do acostamento da Estrada Geral de Três Riachos. Indicação no 129, roçagem e limpeza da Praça Estelita Helena Borges, bairro Saudade. Indicação no 130, manutenção da Estrada Geral de Três Riachos, próximo ao bairro Encruzilhada. Indicação número 131, limpeza das calçadas de pedestre no bairro Saudade. Indicação número 132, manutenção das placas de sinalização da rua Patrícia Antônio Teixeira, Jardim Carandaí. Todas da vereadora Magali Prazeres. Indicação número 147 de 2017, limpeza das margens de pavimentação da rua Sebastião Albino, bairro Cachoeiras. Indicação número 148, inserção de educação de jovens e adultos na Escola de Ensino Fundamental Santo Antônio, bairro Cachoeiras. Ambas do vereador Ricardo Mauri da Silva. Moção de protesto. Todos os vereadores que subscrevem. É com relação ao pedido feito pelo senhor Leonídio Zimmermann, é uma moção de protesto em favor dos trabalhadores rurais de Biguaçu. Era isso, senhor presidente?
Obrigado, vereadora. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, passaremos às manifestações parlamentares. É só referindo aos vereadores que o cronômetro está estragado, então vai ter um celular ali marcando os 5 minutos e vai bipar a hora que dá o tempo dele. Tá ok? E eu dou um toquezinho aqui da mesa. Passo o serviço ao vice-presidente para chamar os inscritos para as parlamentações. Convido a vereadora Salete Orlandina Cardoso que faça uso da tribuna, pelo PR. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu, muito boa noite. Bem, senhoras e senhores, primeiramente queria registrar e agradecer o convite do Atacadista Brasil, não pelo convite de nós de podermos participar da inauguração por si só, mas principalmente por essa empresa ter escolhido o Biguaçu para realmente fazer a demarcação do seu comércio na região da Grande Florianópolis. Isso é muito importante, vai sanar muitos problemas sociais do município, haja vista que vai criar emprego, vai gerar renda para o município e, sobretudo, vai dar ainda mais dignidade à nossa população, que anseia muito por o seu trabalho, por ter o seu emprego, né? E, por consequência, a sua renda e, assim, continuar o seu crescimento pessoal. Então, agradecer a esses comerciantes. Gostaria até de pedir ao presidente para encaminhar um telegrama, agradecendo em nome da Câmara e desejando sucesso a esse novo empresário que, nesse momento tão difícil, está investindo no nosso município. Gostaria também de registrar, a gente está já há tantos anos fazendo o mesmo pedido, mas infelizmente o mato não dá trégua e a população muito pouco ajuda nesse sentido, que é a limpeza e a conservação das praças públicas do município. Eu falo com bastante propriedade porque sempre uso essa tribuna, não somente eu, a maior parte dos vereadores, já há muitos anos, a gente usa de todos os meios para que realmente o município de Biguaçu tenha lazer, tenha algum entretenimento, e principalmente essas pracinhas foi a inovação para o município de Biguaçu. No entanto, além do clima não ajudar, além das dificuldades de trabalhadores também que a gente tem no município, a gente tem aquela grande dificuldade que é o munícipe, infelizmente, não valorizar e, inclusive, estragar esses patrimônios que a gente, com bastante sacrifício, conquista para o município. Despende de algum recurso, quer seja da saúde ou da educação, para este lazer, e, infelizmente, que a gente vê muita depredação. Isso é muito triste, assim, a gente tem que registrar, nós temos que registrar porque a cobrança ao poder público existe, e, infelizmente, a população, não, obviamente, parte da população, uma parte irrisória da população, mas que, infelizmente, causa um dano danado. A gente tem, por prova disso, a Praça Estelita Helena Borges, na Saudade, né, que foi um encantamento, né, vereador? Foi um encantamento quando, na sua inauguração, e que a mesma coisa do Jardim Carandaí. E que, infelizmente, as pessoas não colaboram, depredam mesmo. Sei que é redundante a gente estar falando disso, mas é importante. É importante para que as pessoas comecem a ter consciência. É difícil para o poder público fazer. Agora, não custa nada o munícipe zelar um pouquinho ou ajudar a zelar, coibir, no mínimo, essa depredação. Ontem eu também estive na Lagoa do Hamilton, a mesma coisa. As pessoas fazem questão de estragar o que está pronto, infelizmente. Então, deixar registrado e pedir mais uma vez, fiz o pedido também para que todas as praças precisam ser limpas, precisam ser reformadas, e eu faço esse meu apelo à população, que nos ajude, porque com 20 praças no município vai ser humanamente impossível o poder público dar conta. Queria também falar, aproveitar os 50 segundos, falar do projeto Seja Ouro por Biguaçu.
há 3 anos atrás, eu desenvolvi esse projeto ainda na secretaria. É um projeto que visa estabelecer alguns patrocínios, algumas parcerias com empresas públicas e privadas que têm a intenção de fomentar o esporte, fomentar a cultura do município. E, mais uma vez, eu apresento ao Executivo Municipal com o intuito de que realmente o Executivo, o prefeito Ramon, tenho certeza que ele vai visitar os empresários, vai tentar fomentar, vai tentar ajudar o esporte. Sei que muito pouco sobra recursos para essa área. Acho que tem áreas, obviamente, prioritárias, mas a gente pode usar o útil ao agradável. Também tem muitos empresários que querem fazer patrocínio e, assim, participar do esporte e a cultura do município. Então, fica o meu apelo ao prefeito Ramon para que coloque esse projeto em prática. Muito boa noite e obrigado a todos. Pelo PSD, convido o vereador Elcio João da Silva a fazer uso da tribuna. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que dão a honra da sua presença, internautas, ouvintes da Biguaçu FM, meu muito boa noite. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui na tribuna dessa casa é para comentar sobre os meus 2 requerimentos que estão entrando nessa casa. Já gostaria, por antecipação, de solicitar a aprovação dos nobres vereadores. Alto Biguaçu tem vivido, senhor presidente, senhores munícipes, vereadores aqui presentes, uma insegurança que está apavorando toda a comunidade de Alto Biguaçu, compreendendo Santa Cruz e Santa Catarina. Com certeza também não é diferente em outras comunidades da região de Biguaçu. Só nos últimos 2 meses tivemos 3 assaltos a residências, à mão armada, onde todos os componentes da família foram amarrados, amordaçados, perca de bens materiais, danos psicológicos à família, né? Porque a pressão que esses delinquentes exercem para levar a pavor à família é demais e deixa as pessoas realmente numa situação muito calamitosa nesse momento difícil. Então, estou encaminhando aqui o requerimento à casa, solicitando ao 24º Batalhão rondas periódicas na comunidade de Santa Catarina e Santa Cruz, vereador, para que pelo menos... Concede uma parte? Sim, vereador. Eu, até para engrandecer o discurso do amigo, ano passado, em novembro, eu entrei com um requerimento nessa casa pedindo uma audiência pública com o batalhão, devido aos grandes problemas que acontecem lá no nosso interior e devido já estar final do ano, não conseguimos agendar com a polícia. Então, eu reforço aqui ao nosso presidente que refaça esse pedido ao batalhão para a gente fazer essa audiência pública, que temos até um abaixo-assinado da comunidade lá, com mais de 100 assinaturas, e peço que seja feita essa audiência pública para a gente procurar soluções sobre o assunto. Uma simples, a gente sabe que é inviável já fazer um batalhão lá, né? Mas uma simples ronda, uma simples blitz, porque lá, ainda mais na área que o vereador mora, lá na Rússia, é passagem para São José e acontece muito crimes naquela localidade devido a isso, né? Então, simplesmente fazer mensalmente uma blitz lá, eu acho que já ia evitar bastante assaltos, até desova de corpo acontece lá, né? Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador. E tudo que vier para somar, para inibir o vandalismo que ocorre hoje, principalmente na nossa região e no município de Biguaçu, com certeza será bem-vindo. Estou entrando com outro requerimento também nessa casa, senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente. O prédio onde está instalado a Câmara de Vereadores de Biguaçu tem a sua rampa de acessibilidade. Eu estava no hall de entrada e presenciei a dificuldade do nosso cadeirante, a Câmara de Vereadores tem um cadeirante,
da dificuldade que ele teve de acesso na semana retrasada, mais precisamente na quinta-feira. O que acontece? Todos os veículos estacionam, a rampa de acesso também é estacionamento da Câmara, inclusive os motoristas mal avisados também estacionam no acesso à garagem, e o nosso cadeirante ficou impossibilitado de ter acesso ao hall da Câmara de Vereadores. Então, não é só o nosso cadeirante, esse é um prédio comercial, e com certeza outros cadeirantes também precisam acessar a Câmara de Vereadores de Biguaçu e também ao comércio que aqui está instalado nesse prédio. Então, estou solicitando aqui, nesse requerimento, uma faixa de acessibilidade identificada para cadeirantes com proteção lateral. Não adianta só sinalizar a faixa, pintar a faixa e não colocar a proteção lateral, porque alguns motoristas também desavisados, ou às vezes muito de má fé, vão estacionar sobre a faixa. Então, já falei com o proprietário, ele se sensibilizou com a situação e com certeza de direito forro ou da imobiliária ou do dono do estabelecimento, tenho certeza absoluta que daremos condições para que os nossos cadeirantes que precisam acessar a Câmara de Vereadores, já precisa em outros estabelecimentos que aqui se encontram, não encontram mais dificuldades para acessar o hall do prédio onde está instalada a Câmara de Vereadores de Biguaçu. Quero aproveitar também o ensejo, já que o secretário de Obras, nosso amigo José Silveira, que se encontra. Secretário, as aulas começaram, a rede pública municipal começa no dia 20, mas hoje os nossos ônibus de transporte escolar já estão fazendo a rota para transportar os alunos que pertencem à rede estadual de ensino. Gostaria de solicitar ao secretário que priorizasse a manutenção de todas as rotas onde os ônibus escolares fazem o transporte dos alunos, para que, principalmente nos dias de chuvas, os nossos alunos não precisam faltar à aula, porque o ônibus não pôde transitar. Tenho certeza absoluta que o secretário de Obras, com a sua equipe, vai dar essa atenção especial para que o nosso setor de transporte não sofra esse problema de chuva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores munícipes. Boa noite. Obrigado, vereador Helso. Agora, pelo Democratas, convido o vereador Marconi Kish a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, internautas e aqueles que nos assistem pela BW TV, meu muito boa noite. Quero cumprimentar o secretário Zé Silveira, em seu nome, todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também meu amigo Charles, em seu nome, e cumprimentar a todos que nos visitam essa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, tem um projeto de lei tramitando nessa Casa do Executivo, o projeto de lei 02/2017, de transferência de recursos para a Casa Lar Vovó Sebastiana. Eu gostaria de pedir encarecidamente às comissões de Finanças e da Assistência Social que desse seu parecer favorável a esse projeto, haja vista que a Comissão de Legislação e Justiça já deu parecer favorável, e esse projeto trata-se das crianças que estão abrigadas na Casa Lar Vovó Sebastiana, porque todas com autorização judicial, né, porque a Casa Lar Municipal não tem mais como abrigar um número maior de crianças, então essas crianças são colocadas na Casa Lar Vovó Sebastiana, e esse recurso é para manter essas crianças lá durante os meses em que elas ficam lá internadas na Casa Lar. Então eu peço aos nobres colegas que dêem parecer favorável, pois a Casa Lar Vovó Sebastiana vive de recursos, de doações, e esse dinheiro, se não for repassado para ela, não tem como manter essas crianças lá do município. Senhor presidente, eu hoje entrei com um requerimento nessa casa pedindo a reforma ou a substituição do abrigo de passageiro na BR-101, em frente ao quilômetro 190. É aquele abrigo que fica praticamente em frente à Polícia Rodoviária Federal ali, onde
praticamente todos os munícipes e crianças do município ficam naquele abrigo, ali à espera do ônibus. Olha a quantidade de crianças que fica num terminal, num abrigo de passageiros, sem a mínima condição, todo velho, enferrujado, né? Eu pediria, eu acho que cabe ao secretário de Obras agora, que o transporte está vinculado, né, na secretaria do secretário Zé, que desse uma olhadinha. Eu sei que ali é da autopista litoral, né, tem que pedir uma autorização para se mexer ali, mas realmente as crianças não tem como ficar ali, Zé. É muita criança de manhã cedo, ali pega todo aquele spray daqueles caminhão chovendo na BR-101 ali, é um troço e já é uma reivindicação a tempo da comunidade. Permita uma parte, vereador. Pois não, vereador. Aproveitando, já que tocasse nesse assunto, não é só esse ponto aí não, acho que da divisa de Biguaçu, da região norte para cá, todos os pontos de ônibus, acho que o vereador Ricardo também, ali em Cachoeira mesmo, tem um ali que é um absurdo. Se sentar eu ali, não cabe mais ninguém no ponto de ônibus. Não sei que engenharia que fizeram aquilo ali, tipo um pombal, uma coisa horrível, feia na beira da marginal ali, que não cabe duas crianças, eu acho. Então, são todos os pontos de ônibus vindo da região norte para cá, quase todos têm que ser refeitos, têm que ser revistos. Eu acho que fica até feio para quem está chegando, entrando no município de Biguaçu, olha para a sua direita, já vê uma coisa ridícula, que é esses pontos de ônibus que estão implantando aí nas vias marginais de Biguaçu. Obrigado, vereador. Era só isso. Vereadora Salete, pois não? Alô? Obrigada, vereador Marconi. Estendendo também para a região sul também, ali no Janaína mesmo, naquele posto ali, eu já apresentei uns 5 pedidos, né? Já mandei, inclusive, para o autopista. Vereador João Domingos também. Então, para que então a gente faça esse pedido para todos esses abrigos de passageiros. Esse do Janaína cabe 4 pessoas e qualquer horário da manhã, o que menos tem ali no ponto são 20 pessoas, né, vereador Nino? Obrigada, vereador Marconi. Obrigado pela parte, vereador Patei e vereadora Salete. Eu acho que a gente tem que tomar uma providência junto à autopista sobre essa liberação. Ou a prefeitura faz, ou eles façam, né? Eu acho que eles recolhem, né, arrecadam muito dinheiro nessa faixa da BR, que é a concessão deles, e acho que um investimento num terminal, né, num abrigo de passageiro, não é grande coisa para uma empresa do porte da autopista. Também, na noite de hoje, estou entrando com a indicação, pedindo para que seja instalada a lanchonete no nosso hospital de Biguaçu. Várias pessoas estão vindo, né, fazer cirurgia no hospital, ou outros procedimentos, exames, consultas, inclusive de outros municípios, e essas pessoas ficam ali, às vezes, um dia inteiro, porque o carro deixa ali de manhã às 5, 6 horas da manhã, e só vem recolher às 5, 6 horas da tarde. E essas pessoas ficam ali, sem ter nada para comer ali, com muita dificuldade. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Apenas para endossar a solicitação de Vossa Excelência, a título até de esclarecimento, foi aberto o edital de licitação para a instalação e por 2 vezes deu deserta. Então, acredito que poderíamos complementar a indicação de Vossa Excelência no sentido da Prefeitura dar maior publicidade e divulgação assim que for aberta novamente o processo licitatório competente, porque, por incrível que pareça, não houve comerciantes, empresários interessados em abrir um negócio, em empreender junto ao Hospital de Biguaçu. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu soube que deu deserta, justamente por isso que eu estou pedindo essa indicação, porque eu estive até no São Camilo, ali no hospital, quer dizer, falando com o pessoal do São Camilo, que administra o hospital, e acho que a intenção é deles mesmo gerenciar essa lanchonete agora, aí, alguma coisa que realmente que dê até para os funcionários também, para dar suporte aos funcionários e realmente às pessoas que transitam, né, que utilizam do hospital. Então, que a prefeitura resolva ou que reabra esse processo, né, ou que realmente faça libere para que o hospital abra algum tipo de lanchonete ali dentro. Secretário Zé, aproveitando meus últimos 21 segundos aqui, se o senhor vier toda a sessão, vai ser muito bom. É sempre bem-vindo. A limpeza da nossa praia de São Miguel, ali naquela curva da Brisa,
A reclamação é diária, que limpam a praia e a parte da curva da brisa ali não é limpada. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, agora estava na prefeitura de uma moradora, posso citar o nome dela, Dona Catarina, disse, estou triste porque não limparam a praia, nenhuma vez esse ano. E a gente já pediu várias vezes, né? E também a parte do final da praia, do Miramar para cá, é onde a prefeitura vem recolhendo, Zé, todo o lixo e vem jogando ali. Se tu for no final da praia, tem uma montanha quase desse tamanho aqui do teto, de galho de árvore, alguns ainda botam fogo, mas aquele ali está muito feio. E realmente, nesse final da praia também não foi colocado as lixeiras, tá? Aquele finalzinho lá, e é onde o pessoal mais fica junto ali, porque tem umas árvores, uma sombrinha. Então eu peço que dê uma olhadinha com carinho lá. Obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa noite. Pelo PPS, convido a fazer uso da tribuna vereador Ney Cláudio Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nos dão uma honra, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, internautas, boa noite. Cumprimentar o nosso amigo suplente vereador Dauri, eu estendo meus cumprimentos a todos do auditório. Senhor presidente, senhores vereadores, na primeira sessão eu havia falado que as indicações que eu viesse aqui colocar, eu postaria. E realmente está sendo interessante, a comunidade está acompanhando. Eu estou falando isso porque colocamos algumas indicações, né? E surtiu efeito. Primeiramente, cumprimentar o nosso secretário Zé e agradecê-lo pelo empenho a um buraco que havia na PC3, que em seguida foram refeitos, consertados. Também comentei sobre as bocas de lobos na rua Júlio Teodoro Martins, que realmente ainda estão, Zé, com problemas. Eu sei que não é você, é a construtora que fez a pavimentação. Às vezes poderá haver alguma interpretação de pessoas, né? Mas a construtora que fez a pavimentação asfáltica destruiu algumas tubulações e assim obstruindo as bocas de lobo. Uma outra solicitação que eu pedi, e agradeço novamente a você, foi a colocação dos meio-fios que estavam sendo feito meio que aleatória. Então eu pedi que fosse realmente colocado um nivelamento, um fio, né, Zé? E infelizmente, novamente, né, o Zé se propôs, pediu à empresa, que na realidade não é a nossa secretaria, e sim a construtora que está fazendo. Concorda, Zé? É isso, né? Então, mas a construtora que já foi refazer, já está colocando o alinhamento de acordo com o que deve ser feito. E também gostaria de saber se a construtora vai fazer a colocação dos meios-fios linear ou é por cada, porque tem local que eles estão pulando. E tem realmente esses locais que eles estão pulando, não estão colocando, não sei se vai ficar assim ou eles vão pintar os meio-fios da maneira que estão. Então fica uma coisa meio chata. Então só precisamos saber se a empresa vai cobrar tudo aquilo de meio-fio ou só o que eles estão colocando. Muito obrigado, é isso importante para a gente saber. Eu tenho várias indicações, eu sei que não vai dar tempo, mas já como eu falei, também tem uma indicação hoje. Eu presenciei na sexta-feira um acidente e deu 2 no mesmo dia. Na PC3, são 2 transversais, que é a PC3 com a governador Pedro Ivo, se eu não me engano, e a outra anterior, próximo do cemitério. Além de ter as placas de pare, que tem lá, estamos solicitando um quebra-mola ou um redutor de velocidades, são 2, na realidade seriam 4, né? 2 de um lado, 2 do outro, nas 2 pavimentações. Pois não, Nino. Obrigado pela parte, vereador. Eu tive naquele ali atrás do Campo dos Fundos e a gente viu aqueles acidentes ali.
eu acho que cabe ali até a Secretaria de Trânsito, Transporte e Trânsito, dar uma olhada, que eu acho que a rua, a Pedro Ivo, acho que ela tem a preferência de passar ali para o Campo dos Fundos. Tem que mudar a placa de para e está no lado contrário. Eu acho que teria que mudar, fazer quem sai lá da unidade de saúde parar. Eles têm que parar e a Pedro Ivo, ali onde mora o Dalto, o vereador Dalto, teria que Perdão, mudar vereador, ali não é Pedro Ivo, desculpa. ali a Adriano Pico, obrigado. Na Adriano Pico, a preferência tem que ser ali, por se tratar de uma via que sai da Conde Rodolfo até a dos fundos. Os acidentes estão estando ali, que o pessoal está achando que quem vem da unidade de saúde vai parar, e eles não estão parando, porque a placa está ao contrário. Eu acho que a mudança da placa já vai ajudar, e os quebra-mola muito mais, né? Seria uma boa colocação, vereador. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição. Na realidade, a Pedro Ivo, que seria as ruas que ligam o bairro Rio Caveira nos fundos, elas estão com a placa corretamente, que seria a transversal da PC3. Porém, as pessoas, às vezes, né, despercebido, passam direto. E na sexta-feira houve 2 acidentes. E foi realmente acidente grave. Bem grave mesmo, que eu estava presente. Algumas colocações, algumas indicações que Vereador, eu gostaria... Sim? Me concede uma palavra? Pois não, pois não. O ano passado, inclusive, eu levei esse pedido também para o prefeito municipal. E existe projeto, o secretário José deve saber até disso, com lombadas elevadas, né? E realmente para amenizar bastante o movimento do trânsito. E Vossa Excelência tem razão, obviamente no sentido Rio Caveiras, fundos, né? E tenho quase certeza que em breve sairá tanto a boa sinalização, que ainda é pouca, acho que a sinalização tem que ser um pouco mais extensa, haja visto o grande movimento que tem nas 3 vias, né? Então, acredito que em breve o nosso pleito será atendido pelo Executivo Municipal, vereador, se Deus quiser. Obrigado pela colaboração. As lombadas ou as elevações, a solicitação está sendo feita para a PC3, né? Liberar a Pedro Ivo, as principais, né? A PC3, exatamente. E também, na PC3, esquina com a Pedro Ivo, tem uma boca de lobo entupida. E realmente também é a construtora, a pavimentação, que obstruiu a tubulação. Meu tempo está se esgotando, senhor presidente, tem outras solicitações, mas eu queria fazer uma moção de repúdio, muito rápido, infelizmente. O Banco do Brasil está fechando. Nós estamos vendo a fila que é Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e assim por diante. A agência do Banco do Brasil se encerra esta semana. O cúmulo, não temos banco suficiente. Nós ficamos mais de meia hora numa fila para ser atendido. E agora o Banco do Brasil vai ser unido, vai ser um banco só. Não sei se existe a possibilidade de nós conseguirmos ainda, eu acho difícil, mas é necessário sim. Precisamos de mais bancos e não de retirá-los do nosso município. Muito obrigado e boa noite. Ainda pelo PPS, convido o vereador Ricardo Mauri da Silva a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, amigos aqui presentes, cumprimento especial para o seu Zé, para o Gauchinho, para o meu pai, para o doutor Pedro Paulo e para os demais amigos presentes aqui nessa sessão de hoje. Como eu venho comentado sempre, o nosso foco, não vou mudar, é na agricultura. A gente vem fazendo visitas, iniciamos em 3 Riachos, na altura da Granja Áurea, tivemos visitando na semana passada mais um amigo agricultor, né? E a nossa intenção é fazer o levantamento de dados e, através disso, vamos construir um mapa para termos um diagnóstico. Porque hoje, se alguém perguntar um diagnóstico da agricultura de Biguaçu, ninguém sabe dizer como está a agricultura em Biguaçu. Não temos dados, não temos como trabalhar, né? Inclusive, tive conversas com o Luan, né? É um rapaz que está entrando agora na Secretaria da Agricultura. Acredito que possamos fazer um trabalho bastante promissor. O cenário é desanimador. Os filhos estão abandonando a profissão dos pais, não estão seguindo na agricultura.
inclusive muitas vezes encorajado pelos próprios pais, porque os pais passam todo aquele perrengue na agricultura, não há subsídio suficiente, não tem ajuda para compra de adubo, calcário é uma vez na vida que eles recebem, outra na morte. Então, tem diversos problemas a serem vistos na questão da agricultura. E, querendo ou não, o foco é sempre nas atividades urbanas. Sempre estamos focados em indústrias, focados na geração de emprego na área urbana. Esquecemos de que é do campo que sai todo o alimento que vem para a mesa da população das cidades, né? Então, vamos continuar com esse trabalho. E na área da juventude, ainda hoje estive no gabinete do vereador Douglas Borba, tivemos uma conversa muito boa. Ambos concordamos que os jovens têm que começar a aprender sobre a Constituição, sobre os seus direitos. Eles têm que aprender qual é a função de um secretário, qual é a função de um prefeito, de um vereador, para eles exercer a sua cidadania. Como é que um cidadão vai exercer a cidadania se ele não tem conhecimento dos direitos e dos deveres dele perante a lei? Não tem como um jovem exercer sua cidadania sem saber o papel dele na sociedade. Nessa mesma linha, conversamos bastante também sobre promovermos palestras. Nessas palestras viriam profissionais de cada área, onde seria informado para o jovem sobre aquela profissão. Um exemplo, se um advogado fosse fazer a palestra, lá ele informaria quais faculdades da região oferecem o curso de direito, qual a remuneração em média e o tempo que leva para se formar no curso e, por consequência, também as áreas que ele vai poder atuar tendo o bacharel em direito, né? Então, nós viemos nessa linha, tanto da agricultura quanto da juventude. E o nosso foco vai ser em especial para a agricultura realmente. Hoje, assinamos aqui a moção de repúdio à PEC 287, né? A PEC 287 tem uma parte dela que menciona que para se aposentar, não consegue se aposentar 100% antes dos 65 anos. Se a pessoa começar a trabalhar com 16 anos, ela vai trabalhar durante quase meio século. Durante 49 anos para conseguir se aposentar. Isso não é justo. A pessoa não... O que a pessoa vai aproveitar depois de ter trabalhado 49 anos? É meio século, gente. É uma geração. Então, eu concordo do seu Leonídio, que mandou essa moção aqui para a gente, porque ela vai atingir em cheio os agricultores. Então, queria deixar registrado aqui também o meu repúdio à PEC 287. Tem sim que reformar a Previdência, mas não dessa forma. Obrigado e boa noite. Pelo PMDB, convido a fazer da tribuna o vereador João Domingos Zimmer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipe aqui presente, ouvintes da Biguaçu FM, internauta, meu boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o Dr. Glaucio, em nome dele, os demais juristas aqui presentes. Eu entrei na semana passada, nas primeiras sessões, com algumas indicações, e uma delas, na rua Tenente Germano Pacheco, quero aproveitar aqui a presença do secretário de Obras, José. A rua Tenente Germano Pacheco foi uma rua feita o saneamento básico, e ali foi parada a obra, e só fizeram até o final, naquela mês mesmo, eles pararam aquela obra ali por causa do sistema jurídico que está correndo aí no fórum de Biguaçu. Então, a comunidade lá, verifica-se que eu estive lá na época de muito sol, estava um limo na estrada, as bocas do lobo estavam transbordando, eu tenho todas as fotos, foi encaminhado para você, não sei se você recebeu lá, chegou hoje, já foi lida na primeira sessão, primeira ou a segunda. Então eu encaminhei, dia de sol, tem lima, as bocas do lobo estão transbordando. E dia de chuva, a rua está alagadíssima. Vocês viram lá que está alagada. Não tem de onde sair água, não tem mesmo. Então eu acho que a tubulação, e o prefeito Ramon, ele caminhou no perímetro eleitoral, conversou com aquele pessoal. Eu tenho um mano que mora ali, então a gente sabe, foi conversado, não, isso aqui, essa tubulação nós vamos tirar. Mas só que deixaram colocar a LJ e não trocaram a tubulação de 20.
Então é um serviço perdido. Eu gostaria que tomasse uma providência, primeiro na limpeza das bocas de lobo, para que não aconteça mais esse volume de água naquela rua. Também na calçada da Rua 7. Verificamos que a rua Leopoldo Felbeck está sendo pavimentada, serviço, né? Está sendo feito as calçadas com aquela lajota vermelha petrotática para guias de deficiência, né, guia. E a Rua 7 de Setembro, nos fundos do terreno do ex-prefeito Castelo, ali uma extensão de mais de 1 quilômetro, gente, é buraco. É boca de lobo na calçada com a tampa levantada. Então a gente vê, quer dizer, aqui está bonitinho, tu anda 50 metros, já pegou o terreno ali na frente quem vai para ali para o Pia 33 ali, né? Meu Deus, aquilo ali é um absurdo. O mato está alto, falta limpeza de meio fio, limpeza nas calçadas mesmo, assim, ó, boca de lobo. Então está faltando uma coisa assim, está muito grave. Então são as indicações feitas pelos moradores dali. Também no terreno vazio, qual eu encaminhei para a Secretaria da Vigilância Sanitária, a limpeza do terreno baldio, tendo em vista a proliferação de vários tipos de insetos e também do caramujo, né? É aquela onda do caramujo ali, eu andei encaminhando algumas solicitações para que tomem providência. O caramujo não pode estar. E hoje não está mais aqui na Praia João Rosa, na Rua Tenente Evandro Pacheco, que mais tinha naquele terreno baldio, onde tem aquela foto ali. Ali realmente tem uma parede ali, caramujo que infestou uma parede. Também eu entrei com mais uma indicação que cabe eu indicar e o Executivo encaminhar ao Estado, porque é SC407 é estadual, mas ali cabe, em frente à unidade de saúde ali do hospital, ali, uma lombada eletrônica. Lá na SC 400 de Governador 410, Governador 400, tem uma lombada eletrônica que ela dá uma inibida ali. Ali quem vai para o Major Livramento, ali que entra no Vendaval, eu tive agora para Antônio Carlos, é complicado ali. Ali tem que segurar o trânsito. Se vier uma ambulância, qualquer coisa que sair da unidade de saúde ou entrar, ela vai dar de encontro com o trânsito pesado da SC 407, que é a da Coca-Cola, né, que agora é a Vampire, que não é mais, aí outra empresa já comprou. Então, e também o da Petrobras ali, né? Então, e os agricultores que são caminhão. Então, há necessidade da Secretaria de Transporte e Trânsito que faça esse envio. Eu mandei várias fotos inclusive, o trânsito ali, trânsito realmente, eu vou tirar a parte só para não perder o raciocínio. Só o trânsito ali realmente é pesado e é rápido. Então, há necessidade que o município intervenha junto ao Estado, que vai ser feita a revitalização daquela rodovia, que nessa revitalização se encaixa ali uma sinaleira eletrônica. A parte, vereador? Vereador, só para acrescentar, na assinatura do contrato da revitalização da SC 407, no dia 17 de novembro de 2016, fizemos, juntamente com o prefeito municipal, uma solicitação ao Léo Quaresma e o presidente do DEINFRA, para que fizesse uma rótula ali no trevo do hospital. O mais correto seria uma rótula que automaticamente, tanto o pessoal que viesse de Antônio Carlos, como o pessoal que vai para Antônio Carlos, o pessoal que teriam que reduzir as suas velocidades e passariam ali com tranquilidade. Eu passo ali diariamente e vejo essa dificuldade, são veículos parados de um lado do outro e o trânsito, o Deltaville, o hospital, aumentando o fluxo de veículo, e a rótula seria o mais indicado para aquela situação. O prefeito municipal já encaminhou esse ofício ao presidente do DEINFRA, solicitando estudos para que pudesse fazer o projeto para uma futura rótula na altura do hospital. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Eu acho assim, já que tem essas manifestações e esses requerimentos solicitados junto ao prefeito e ao Estado, que seria encaminhada essa resposta para mim, então, né? Que a gente vai dar a resposta para o cidadão que nos cobra, né? Se tem essa resposta, passa para a gente, é aquilo que a gente quer, é a resposta. Eu acho que ainda com o Deltaville ali agora, com esse fluxo, daqueles 7 mil lotes que estão sendo vendidos ali, talvez a rota ainda não seja. Talvez ainda, sinaleira eletrônica ainda vai dar uma segurada, porque o pessoal só sente no bolso. Se passar, levar multa, ele vai sentir, porque a rota vai ter um respeito, mas ainda não é cabível ainda. Tenho ainda mais 20 segundos. Eu queria dizer do projeto de lei 62, que ora entrou na pauta de hoje, mas foi retirado, que eu fiz verbalmente aqui no ano passado, na última sessão, desse projeto de lei número 62, ao qual eu tenho pedido de vista, senhor presidente, e eu vou refazer esse pedido de vista. Eu fiz verbalmente, eu vou solicitar, vou fazer agora em espécie, encaminhar na casa, para que o projeto realmente não entre para a votação da manhã, porque eu não fui ainda atendido nas minhas solicitações verbais nessa casa. Esse projeto de lei é complicado, por isso eu pedi vista,
Então, eu gostaria que nem botasse. Então, vamos primeiro aguardar a resposta, que eu vou oficializar amanhã na secretaria. Se tiver que passar nessa casa, já vou concluir. Se tiver que passar nesta casa a minha solicitação, tudo bem, mas se não for necessário, que o projeto aguarde mais 15 dias até que a empresa nos responda. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Nino. Ainda pelo PMDB, convido a fazer uso da tribuna vereador Salmir da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores secretários aqui presentes, servidores dessa casa, ao Davi, aqui presente, em nome dele, cumprimento a todos os demais participantes, a quem os internautas que nos acompanham pelo site da Câmara e quem nos ouve pela Rádio Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o meu espaço para justificar algumas das indicações que eu tenho feito nesta casa. A primeira, que foi feita hoje com relação a uma roçada e uma operação tapa-buraco na SC-407. Já foi comentado aqui do projeto de revitalização. Realmente esse projeto foi bastante divulgado quando assinado lá em dia 17 de novembro de 2016. Porém, né, como foi falado por vários aqui na tribuna, esse é um período complicado, né, o mato cresce bastante e do dia 16 de novembro, lá 17 de novembro, além da assinatura do serviço, nada mais foi feito. Então o mato cresceu, os buracos cresceram junto. Eu moro no bairro Santa Catarina, passo todos os dias naquela rodovia e vejo a dificuldade que você tem que estar fazendo zigue-zague para não cair nos buracos. Hoje mesmo tive que ajudar uma senhora que caiu num buraco lá na entrada da Rússia, que tem bem em frente à agropecuária, furando o pneu. Então tive que ajudar a trocar o pneu, porque ela não estava conseguindo trocar, e é uma constante, virou uma constante. Não estamos ainda naquela situação que se encontrávamos quando teve aquela audiência pública, feita aqui nessa casa, que também não faz tanto tempo assim, mas estamos caminhando para isso. Então, ok, a revitalização vai ser feita, não sei quando, mas que a gente continue dando manutenção nela enquanto não é feita essa revitalização. Até seria, aproveitando a colocação que o vereador Nino fez, seria interessante para a comunidade também conhecer exatamente o que vai ser feito nessa revitalização. Se fala muito dela, mas pouco se conhece dela. Vai ser feito acostamento em alguns trechos, que trechos são ninguém sabe, provavelmente algumas pessoas devem estar sabendo, mas a comunidade que é a usuária da rodovia não tem esse conhecimento. Então seria interessante, se possível, encaminhar isso para conhecimento da comunidade. Uma segunda indicação feita foi com relação à implantação do EJA nas comunidades do interior. E aí eu menciono Sorocaba, que atenderia Sorocaba de dentro, Sorocaba de fora, Fazenda, Amâncio, aquelas regiões ali. Outra em Três Riachos, atendendo as comunidades de Três Riachos, Encruzilhada, Limeira, São Mateus, São Marcos, Canudos. E uma terceira em Santa Catarina, atendendo Santa Catarina, Rússia e uma parte do Alto Biguaçu. Projeto interessante. É um projeto que ajuda a fazer com que as pessoas que já estão há bastante tempo fora da escola voltem a estudar, incentiva essas pessoas a estudarem. A gente sabe o quão complicado você com uma certa idade ou com um tempo um pouquinho passado, voltar para um banco de sala de aula, onde tem toda uma garotada, uma juventude que já vem no embalo e você entra meio perdido. Então, o projeto ele já tenta juntar essas pessoas, facilitando o entrosamento delas e o entendimento delas daquilo que é a deficiência delas. Uma parte, vereador. Obrigado. Vereador, eu também, na sessão passada, entrei com uma indicação nessa casa, solicitando que o EJA seja implantado lá no Cônigo Rodolfo, na região norte. E até eu tinha colocado no meu Face que estavam abertas as matrículas, e houve muito retorno nesse sentido. E diante dessa minha indicação, eu fui conversar com a secretária, e ela se propõe a implantar em vários lugares, mas até nos pediu que a gente se mobilizasse nesse sentido. Então, o que eles precisam? Obviamente que para ser implantado um EJA em qualquer, tem que ter um número mínimo de alunos. E ela me falou que a partir do número de 15 alunos
se tiver 15 alunos interessados em cursar, para levar esse interesse, essa relação de alunos para eles em determinada localidade, que eles vão estudar realmente a possibilidade para poder contratar os professores para prestar o serviço. Obviamente, né, entrar em contato com a escola, com a unidade escolar da região, tal, ver o espaço e a contratação dos professores. Então, seria interessante essa mobilização para que as pessoas se inscrevam, façam uma pré-inscrição, pode ser através do vereador mesmo, da sua assessoria, né, de recolher esse pessoal interessado em fazer essa inscrição no EJA. E a gente encaminhar para a secretaria que ela se propôs a estudar e implantar nesses locais. Obrigado pela parte, vereador. Ok, obrigado. Eu acho que de conhecimento da gente dos pré-requisitos necessários para montar a equipe, eu acho que cada vereador poderia, né, com a sua equipe, aí, tentar identificar, né, a quantidade de pessoas necessárias ou necessário para atender os pré-requisitos para que a gente monte, sim, essas equipes, aí, essas salas nas comunidades. Mas a gente vai atuar, sim, em cima disso. Uma outra indicação que eu fiz, que foi a primeira indicação do ano, a indicação número 1 de 2017, ela fala com relação às dificuldades que a gente tem nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. E hoje também foi comentado do Banco do Brasil, eu vejo que a gente está passando uma dificuldade grande em todos os bancos do município, na verdade. Eu acho que teria que ter uma ação mais forte em cima de todos os bancos aí para melhorar o atendimento e a qualidade do atendimento, né? Com relação aos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, a gente tem situações em que na sexta-feira à noite eles colocam um cartazinho dizendo que não abre, aí fica o final de semana inteiro a agência fechada, e os caixas que tinham lá no lado do Pro Cidadão, 2 caixas funcionando, não tem dinheiro para saque, não tem papel para impressão de comprovante, os outros caixas só uma madeirinha para enfeite. Então, assim, eu acho que valeria a pena dar uma conversada com o responsável pela Caixa Econômica de Biguaçu para que melhore, para que preste um serviço com uma qualidade melhor nos autoatendimentos. A última, já para encerrar, o meu tempo está no fim, eu gostaria de parabenizar o Executivo pelo decreto que ele lançou, o decreto número 7 de 2017, que autoriza o parcelamento do ISS nas construções. A gente tinha parcelamentos lá somente do IPTU, né? Não existia a possibilidade de fazer parcelamento do ISS. Porém, tem uma situação ali que ela se torna um pouco complicada, que é com relação ao parágrafo único do artigo 2º, onde ele diz que o parcelamento que se refere ao capto será autorizado a critério do titular da Secretaria Municipal da Receita ou pelo titular da Diretoria de Administração Tributária. A gente sabe que é complicado quando você tem... O decreto tem todos os critérios para ser atendido o parcelamento, né? Já existem os critérios definidos, porém ele ainda cria esse parágrafo único dando a autonomia para o responsável da pasta aprovar ou não esse parcelamento, desculpa. Então, se já existe um critério, se a empresa se enquadrou, ou se a pessoa se enquadrou naquele critério, por que não ser aprovado? Por que tem que passar por uma pessoa para ser aprovado, ou por outra pessoa? Senhor presidente, era o que eu tinha para comentar, agradeço o espaço, boa noite. Ainda pelo PMDB, convido a vereadora Magali Eliane Prazeres a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu, meu muito boa noite. Gostaria de cumprimentar, em especial, o suplente a vereador Davi, nosso querido amigo Dr. Glaucio, sempre presente nas sessões, dando apoio aí aos vereadores nas dúvidas que temos aí do judiciário, né, Dr. Glaucio, do direito. Vou ser breve, até ia declinar das minhas falações, porque não estou me sentindo muito bem, mas eu gostaria de falar exclusivamente de uma indicação que eu entrei nessa noite, referente à limpeza do terreno na rua Bertô Cunha, nos fundos, no Jardim Carandaí, esse terreno. Ele é um terreno que passou uma tubulação, secretário, passou uma tubulação da macrodrenagem, e foi feito um aterro. Nós entramos em contato já com o antigo
dono desse terreno. Segundo informações dele, esse terreno hoje está por conta da prefeitura, os cuidados e a manutenção. Foi feito um aterro bem acima do nível da estrada, das casas vizinhas. Isso tem trazido alguns problemas aos moradores que já tinham residência firmada ali, por conta da represa que faz das águas da chuva, né? Por conta desse aterro, e também por conta da não manutenção desse terreno, da não limpeza, o acúmulo de lixo. Os moradores têm despejado nesse terreno lixos, móveis, porque o município não tem um espaço para colocar esse material. Então, eles estão usando esse terreno que fica de fundos hoje, aquela construção que está sendo feita da Marmoraria Três Riachos. É aquele terreno ali que tem trazido diversos problemas, a questão do caramujo ali, vereador Nino, como o senhor falou, é bastante crítica, né? Os moradores ali estão muito preocupados com aquela situação e com a questão da higiene mesmo e da limpeza do local. Então, vou me ater nessa indicação e também nas indicações que eu fiz, vereadora Salete. A senhora falou na tribuna nessa noite também das limpezas das praças. Eu concordo com a Vossa Excelência em partes e discordo num ponto na questão da Praça Estelita Borges. Eu passei lá esse final de semana, eu não pedi a parte porque eu entrei com essa indicação e também falaria nesse sentido. Aquela praça, no meu ver, no que eu acompanhei lá nesse final de semana, a comunidade tem usufruído muito, foi uma praça muito bem pensada a instalação dela. Eu acho que isso é importante, fazer essa análise antes de instalar uma praça dentro da comunidade, para ver se ela realmente vai ser útil para aquela comunidade, diferente da situação da Praça dos Fundos, da Bertoldo Simão de Oliveira, diferente da praça da Acácio Heights, que está ali tomada por mato, e as pessoas não utilizam, né? Felizmente, a Praça Estelita Borges ela tem sido muito utilizada pela comunidade. E o que eu vejo lá de dificuldade, vereadora Salete, é o mato tomando conta daquela praça. É a falta de manutenção mesmo, secretário. Eu sei que é mudança de gestão, apesar de continuar o mesmo governo, mas mudou os secretários. E a falta de manutenção nesse sentido de limpeza mesmo dos espaços. Aquela praça está tomada por mato, aquela praça está tomada por mato, a entrada dela está quase que fechando, vereadora Salete. As crianças têm dificuldade em ter acesso à praça, porque o mato está fechando a entrada principal ali. As calçadas, inicia a aula hoje em algumas escolas, as calçadas estão tomadas de mato, a comunidade, as crianças têm que dividir a pista com os carros, porque está impossível de transitar pelas calçadas por falta de manutenção. Vou lhe conceder a parte, vereadora Salete. Obrigada, vereadora Magali. Não, na realidade, quero endossar, inclusive também fiz uma solicitação para todas as praças, porque o que a gente vê é a questão do mato e muitas vezes a questão de brinquedos quebrados ou aparelhos das academias ao ar livre quebrado ou danificados até pelo tempo. Na realidade, sem tirar o mérito, obviamente, o secretário José sabe disso, né, tem que realmente limpar todas as praças. Mas o que eu não tirei a necessidade de termos que fazer isso, do executivo ter que fazer isso. Eu simplesmente solicitei a população, usei da tribuna para solicitar a população para ter um pouquinho mais de zelo. Eu estive semana passada, ontem até eu finalizei algumas visitas nas praças. É lamentável a gente ver os banquinhos lindos da Lagoa do Hamilton estarem pinchados e com aquelas coisas ruins em cima, só de sacanagem, para que a população realmente não use, né? Porque é gente que vai lá fazer o que não use. É lastimável ver as pessoas utilizar de uma área de lazer para ir fumar, utilizar drogas, vamos dizer assim. Então, não estou tirando a responsabilidade do Poder Executivo e a nossa responsabilidade de fiscalizar. Apenas pedir à população para que realmente tenha um pouquinho mais de zelo, porque o interesse de todos nós é, sem sombra de dúvida, oferecer o melhor. Mas o seu pedido, nosso pedido, o secretário Zé está aí, o Zé sabe que
que vai poder amanhã botar os roçadores tudo aí nas praças. Obrigada. Obrigada, vereadora Salete. E fica aqui a minha observação que a população também está refém desses vândalos, né, que acabam usufruindo as praças nesse sentido de fazer vandalismo, de fazer baderna, de fazer um local para uso de droga. Então, a população também está refém dessa situação e o poder público tem que tomar uma atitude também para essas situações. E a questão da manutenção, sem dúvida nenhuma, eu acho que é primordial nesse momento. Eu vou lhe conceder a parte, vereador Marconi. Obrigado, vereadora. Nós vamos ter que, daqui a pouco, fazer igual o prefeito de São Paulo fez. Chegou ao extremo de pedindo a proibição da venda de spray no estado de São Paulo, no município de São Paulo, quer dizer. Porque pintaram aquele maior painel, né? Foram lá e picharam toda a América Latina, foram lá e picharam o painel todo, esses vândalos, e ele é um absurdo. Eu acho que é uma coisa que não vai até passar, mas tem que chegar ao extremo de não se poder mais vender o spray para não acabar com os bens públicos, né? É o jeito. Obrigada pela parte, vereador. Para encerrar, eu gostaria de agradecer ao secretário, seu José. Entrei a semana passada com a indicação da revitalização da pintura, da padronização das calçadas na rua Júlio Teodoro Martins. No dia seguinte, a obra já iniciou. Então, não é só pedir e criticar, né, Zé? A gente também tem que ter a hombridade de chegar nessa tribuna e agradecer e te parabenizar e desejar sucesso aí nessa nova etapa da tua vida, da tua carreira profissional. Meu muito boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Pelo PP, convido o vereador Manuel Ailton Pereira a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ministro do honra, sua visita, seja bem-vindo nesta casa. Aos internautas, aos ouvintes da Biguaçu FM e da Rádio Zebrinha também, que eu não sei o nome. Senhor presidente, aqui já foi falado sobre os pontos de ônibus, que eu ia falar sobre os pontos de ônibus, principalmente aqueles dois que ficam naquela passagem de pedestre da rua Benjamin Correia, próximo à minha casa, que, como já foi falado aqui, até o vereador Patê falou, que tem pontos de ônibus que não cabe uma criança. E ali tem aqueles pontos de ônibus que se você vê o fluxo de pessoas que pegam os ônibus ali e também saltam ali, é notório que é necessário que aquele ponto de ônibus seja substituído por um maior, e bem maior, que estejam 3 vezes maior do que aquele ali. E o do lado da BR-101, lado direito também, próximo àquele ali também, precisa também que seja melhorado. Eu coloquei uma indicação hoje aqui que é com referência à iluminação pública, a iluminação do Campo do Biguá, que o Glorioso está fazendo 50 anos, né? Então, nada melhor que se fosse agraciado com a iluminação através do orçamento participativo e fosse pago com os dividendos, com os lucros que a COSIPA dá para o município de Biguaçu. Então, se fizer um projeto, porque hoje em dia tem o BAC, tem iluminação, que foi uma obra que foi custeada também por dinheiro público. O Vendaval também tem iluminação, não tem? Não, fundos tem iluminação também, que foi colocado também com verbas também do município. Então, nada melhor que nós colocássemos, porque o Biguá já vai fazer 50 anos, é um time, é uma associação de tradição. Então, estou pedindo que o Executivo Municipal, através do orçamento participativo, apresentei aquela comunidade com esta obra. Também entrei aqui, até deixei na minha mesa ali, vereador Marconi, entrei com a indicação também, um requerimento, pedindo também que seja implantado, não lá naquela debaixo do celular, que seja implantado também em Cachoeiras, o EJA, lá na igreja, nos colégios de Santo Antônio, onde as pessoas já trouxeram até os nomes, já que fizeram as suas matrículas. Aqui tem 60 nomes. Então, falando com a secretária,
parece-me que ela vai viabilizar que seja implantado o EJA lá. Então, desde já agradeço pela boa vontade que ela mostrou. Também nós falamos muito, tem as PAC do câncer, tem tudo aí que brigam por melhores qualidades no tratamento de situação de câncer, né? Aquelas pessoas que existem, que têm esse problema, que infelizmente eu perdi 2 irmãos que já também tiveram câncer. Mas o que a gente nota também, porque eu agora tenho uma irmã até que ela está fazendo os exames, e a gente, vamos supor, financeiramente, se for, come tudo e não se faz os exames que precisa. E através do SUS está difícil. Até uma tomografia, não sei o que está acontecendo, nós precisamos urgentemente que liberamos uma tomografia, uma endoscopia. Se fala tanto em dar uma melhor qualidade na saúde, e, no entanto, não se vê quando se precisa realmente da saúde, não se tem esse benefício. Então, se procura uma tomografia, vai esperar 2, 3 meses, ou mais ainda. Uma endoscopia, a semana que vem, o mês que vem, que vamos ver se existe a possibilidade de implantarmos novamente a endoscopia no município de Biguaçu. Mas o Estado não cobre a demanda. Biguaçu não tem demanda, não está nem iniciando a fazer pela demanda do município. Então nós temos que urgentemente pedir que implante novamente as endoscopias, a tomografia e outros exames. Precisamos urgentemente que sejam a implantar novamente esses benefícios, porque o povo, quando ele precisa, é porque ele precisa, né? Ele não fica doente porque quer. Ele precisa, se ele vai lá no posto de saúde, procurar o posto de saúde, ou vai procurar uma secretaria, para que seja arrumada uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, é porque, na verdade, ele não pode pagar e ele precisa. Também quero aqui também, falei sobre, também botei uma indicação fazendo pedido para a revitalização da rua José Francisco Sodré e Domingos Coelho, porque se bobear daqui uns dias, aquela nossa rua Francisco Sodré, ela vai afundar, porque de tanto buraco que tem, ela abre umas crateras, porque quando foi feita, na verdade ela foi feita em cima de um solo mole, e com o tempo, já faz muito tempo que foi feita, com o tempo ela foi criando aquelas crateras. Pode ver, perto ali da peixaria do Bileco, tem em toda a rua. O vereador Fernando foi secretário, viu a dificuldade que ele passou ali por causa daquela rua. Então era isso que eu tinha para hoje. Eu já tinha mais outras coisas até para falar para o Zé, mas deixa ele estar, já escutou muito essa noite. Obrigado a todos, boa noite. Queria deixar registrado também sobre essa moção do protesto 01, que todos os vereadores dessa casa assinaram. Todos são favoráveis, tendo em vista que semana passada o seu Leonilde, presidente dos sindicatos rurais trabalhadores, me ligou, veio aí todos os dias, quase, me ligou hoje, mas já para deixar todos esses trabalhadores rurais e agricultores, tanto daqui de Biguaçu, quanto de governador Celso Ramos, que encamparam nessa batalha, que os vereadores aqui de Biguaçu estão junto com os senhores nessa luta. Moção de protesto contra a aprovação da PEC 287 de 2016. Não havendo mais inscritos para as manifestações parlamentares, intervalo regimental. Senhor presidente, eu peço que coloquem em apreciação do plenário e demos continuidade à sessão. Coloquem em apreciação do plenário o pedido do vereador Bilico para a continuidade dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Reiniciando os trabalhos, passaremos as matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Projeto de Lei 05 de 2015. Autor, vereador Wilson Roberto Alves. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3048, de 25 de maio de 2011 e da outras providências, em segunda votação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em segunda votação. Aprovado.
Votação única. Esse é o veto à emenda do projeto de lei complementar número 008/2016. Altera a redação do artigo e da lei complementar 51 e da outras previdências. 51 de 2012 e da outras providências. Esse projeto foi aquele que veio do Executivo. É o projeto. Vou ler novamente, vereador. Veto à emenda do projeto Lei Complementar número 008 de 2016, que o assunto se trata de alterar a redação do artigo 34 de Lei Complementar de 51 de 2012 e da outras providências. Esse projeto veio do Executivo com essa determinada nomenclatura, nível médio com habilitação em magistério ou normal médio, ou graduação, licenciatura plena da área da educação ou normal superior, para o cargo de técnico em educação, conforme o anexo 2. Essa era a verdadeira nomenclatura do projeto, mas o vereador Braz, na época, entrou com a emenda vedada pelo prefeito, que retirou essa, para tirar normal médio. E o prefeito quer que permaneça o normal médio. Pode falar, vereador. É o veto, né, presidente, Isso, que está isso. em discussão. Senhor presidente, analisando o projeto, esse projeto já está nessa casa há bastante tempo, né, vereadora Salete? Nós fazíamos parte da Comissão de Educação juntas, já avaliamos esse projeto juntas. E eu vou pedir o apoio e a atenção de todos os vereadores referente à emenda do vereador José Braz. Ela é bastante importante porque tem um ponto que passou despercebido. A leitura anterior do projeto, o projeto anterior trazia que nível médio com habilitação em magistério ou nível normal, ou graduação na licenciatura plena. A emenda traz nível médio com habilitação em magistério ou graduação. O que quer dizer isso? Se for derrubada essa emenda, qualquer pessoa de nível médio poderá estar dentro das salas de aula, dando aula para os nossos filhos. Nós vamos ter, infelizmente, um retrocesso nesse processo da educação. Então, peço que analisem essa emenda e que votem a favor da emenda contra o veto de proporcionar que um profissional, uma pessoa que tem simplesmente a formação de nível médio, possa estar dentro da sala de aula educando nossos filhos. Então, fica aqui o meu pedido de apoio e atenção ao projeto e de apoio na derrubada do veto. Muito obrigada e boa noite. O projeto está em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas do projeto. Vistas ao veto. O projeto está em votação, então. Todo mundo acata a vista do vereador Douglas? Projeto de lei em segunda votação. Esse projeto de lei é do vereador Ângelo. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo a fixar em pontos visíveis o itinerário e meios de integração e da outras providências. Isso aqui é aquele meu projeto que todas as empresas de ônibus têm que colocar nas placas os horários, o qual o ônibus passa, que às vezes muitos pontos não tem indicação nem nominação dizendo para onde é que vai estar o ônibus. Então, isso aqui é só para deixar os munícipes instruídos do horário e qual ônibus passa naquele local. Está em votação, em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei 25/2015, vereador Ângelo Ramos Vieira. Esse projeto cria o programa educativo Pequeno Agricultor Sustentável nas escolas da zona rural e da outras providências. Esse é um programa de minha autoria também, que tem o objetivo de incentivar e conscientizar as crianças sobre a importância da permanência do homem na zona rural, bem como a sua subsistência. O projeto está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias, fala, Magali.
Entrou na leitura de hoje um requerimento de autoria minha, solicitando que fosse dispensado um legislador dessa casa, se possível da Comissão de Educação, para participar de uma reunião que haverá amanhã às 18 horas na Univale com os profissionais da educação para a discussão do plano de cargos e salários. Eu vi essa informação nas redes sociais. Não veio nenhuma comunicação para essa casa, parece que foi um convite do vice-prefeito. E então eu gostaria que, se possível, a Comissão de Educação participasse dessa reunião de amanhã à noite. Então, sendo assim, meu requerimento entrou na leitura hoje, se existe a possibilidade de entrar em votação ainda hoje. Pode. Obrigada, vereadora Magali. Eu gostaria, inclusive, enquanto presidente da Comissão de Educação, a solicitar à secretaria dessa casa ver a veracidade do evento, vamos dizer assim, né, da reunião. Haja vista que sequer a Comissão de Educação, ninguém ficou sabendo de nada, e que amanhã nós temos 2 sessões, né, de também importância. Então, gostaria de sugerir a esta casa, ao presidente, eu, inclusive, vou tentar me certificar de que reunião é essa, que a Comissão de Educação da casa não foi convidada, e pedir, inclusive, para que seja feita uma outra data. Haja vista a reunião, as nossas sessões e o interesse dessa Comissão de Educação em participar. Ficarei muito grata em nome da Comissão de Educação e, obviamente, em nome de todos os vereadores. Obrigada, senhor presidente. De nada, vereadora. Eu já me encontro também em mãos aqui o requerimento número 12, 2017, da vereadora Magali, onde indicação de um membro da Casa Legislativa para a reunião e educação acerca do plano de carga e salário. Né? Então, eu coloco em discussão o requerimento da vereadora Magali. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então. Então, peço que a comissão realmente desloque a esse local um membro, pelo menos, para ficar inteirado dos assuntos. Mas, senhor presidente, eu volto a solicitar para que, se for real, que esta reunião, que ela seja transferida, até porque, para dar condição a que todo vereador participe. Eu acho que é um assunto de grande importância, e depois cai aqui o plano de cargos e salários. Então, no mínimo, a comissão tem que ter o direito de participar, né? Então, pedir ao Executivo para que transfira para uma outra data. Obrigado. Coloco, vereadora Magali, se me permite, então, eu coloco em apreciação o pedido da vereadora Salete, né, para que possa a gente conversar lá e ser transferido. Pode, então, passar por cima do seu requerimento. Coloco em apreciação dos nobres edis. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado, a Casa Legislativa providencia um contato para mudar a data. Obrigado. Não havendo mais inscrito nas matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Algum vereador se propõe explicações pessoais? Então, eu queria agradecer encarecidamente o Leonardo Ramos, da empresa Biguanete Informática, pela doação de uma placa de vídeo para a nossa transmissão da sessão. São atos como esses, pessoas assim do município que contribuem com a Câmara Legislativa. Parabéns, Leonardo, pela tua doação aí. Essa casa agradece muito de coração. Agradeço a presença de todos, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá amanhã, 14 de 2 de 2017, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Todos vão com Deus. E os assuntos...